Existem alguns momentos da nossa vida que a gente se sente encurralado. A gente não sabe o que fazer para mudar a situação. A gente não sabe o que fazer para resolver o problema que a gente está passando. A gente pensa em várias soluções, mas nada parece viável. E eu tô aqui para te ajudar a saber o que fazer quando isso acontecer. Nesse vídeo eu quero te mostrar algumas dicas com neurociência aplicada para que você possa aplicar exatamente nesses momentos em que você se sentir encurralado. Prazer, eu sou o Jonathan Galeano, eu sou formado em Neurociência e Comportamento, sou especialista em persuasão e em desenvolvimento pessoal. E vamos lá. O que fazer quando você estiver se sentindo encurralado? Normalmente essas coisas acontecem, você chega nesse momento onde parece que nada dá certo, parece que nada que você pense parece uma boa ideia, quando você está sob sequestro emocional. O sequestro emocional é um estado mental onde as suas emoções tomam conta. Isso acontece porque você tem uma parte do seu cérebro chamada amígdala cerebral, que é responsável por liberar cortisol no seu cérebro. O cortisol ele é um hormônio muito importante para o seu corpo. Ele te faz acordar pela manhã, por exemplo. Só que em excesso ele tem alguns efeitos colaterais, como o estresse, como a ansiedade. Um nível muito elevado de cortisol pode te levar até mesmo à depressão. E uma descarga grande de cortisol de uma vez pode te deixar sob sequestro emocional. São aqueles momentos onde a gente fica muito triste ou fica com muita raiva e etc. Então, o que a gente deve fazer para evitar o sequestro emocional? Para quando a gente estiver sob sequestro emocional, conseguir voltar aos poucos à nossa racionalidade, ao nosso estado normal e saber exatamente como reagir a essas coisas, às coisas à nossa volta, às situações do nosso dia a dia. Bom, o primeiro passo que eu indico para você é se ancorar, é praticar o que a gente chama de ancoragem. Essa ancoragem vai tirar você da sua cabeça, do seu mundo mental, do seu mundo de problemas e te trazer para a vida real. Porque vai por mim, quase 100% das vezes o problema é muito maior na sua cabeça do que é realmente na sua vida, do que realmente traz consequências para o mundo real. Então a ancoragem vai te ajudar a sair desse mundo onde você aumenta tudo, onde tudo parece terrível, onde parece o fim do mundo e a voltar para o seu dia a dia, para os seus pensamentos normais, para a sua vida cotidiana e etc. Tá? E como que a gente faz a ancoragem? Existem várias maneiras. Uma delas, por exemplo, é você adquirir um símbolo de ancoragem. Exemplo, você pode, toda vez que perceber que está sob sequestro emocional, toda vez que perceber que você está com ansiedade, etc., olhar para os seus pés. Praticar o gesto de olhar para os seus pés. Ou simplesmente olhar para o seu pulso como se estivesse olhando para o relógio e contar até 10. O simples fato de você começar a executar esse ato, essa ação, vai fazer com que você já pare de prestar atenção nos seus pensamentos, pare de prestar atenção nos seus problemas e volte para o mundo real. Uma outra maneira muito inteligente de praticar a ancoragem é praticar o que a gente chama de atenção plena, ou de mindfulness, que é ficar no momento presente. E o mindfulness, a atenção plena, vão te dar recursos muito bons para isso através da meditação. Um dos que eu mais gosto e mais funcionam para mim é focar simplesmente na minha respiração. Então, você fecha os olhos, respira várias vezes e foca apenas na sua respiração. Se outros pensamentos vierem à sua cabeça, você ignora e volta para a sua respiração. Não fique frustrado, porque é normal, enquanto você estiver fazendo esses exercícios de respiração, virem pensamentos à sua cabeça. E é exatamente esse o objetivo da atenção plena. É fazer com que você volte o foco para a sua respiração ou para outra meditação que você estiver fazendo, para que você fique no presente e fortaleça os músculos, as estruturas do seu cérebro responsáveis pelo foco, responsáveis pela concentração e por te manter no momento presente. Ok, fez essa ancoragem, você conseguiu ou através desse gesto, desse símbolo, você conseguiu através
do mindfulness e etc., qual é o próximo passo? O que a gente pode fazer para ficar cada vez menos sobre sequestro emocional e parar de sentir essa sensação de encurralamento, de ficar sem saída, no geral? No livro do Robert Greene, As Leis da Natureza Humana, a gente tem uma dica muito boa, que é aumente o seu tempo de reação. Quando você responde as coisas imediatamente o tempo inteiro, você se acostuma a simplesmente ser levado pelas suas emoções. E o nosso cérebro, ele aprende num todo. Ele está o tempo inteiro aprendendo. Então, se você sempre responde a situação, reação, direto, a chance das suas reações serem descontroladas e trazerem consequências para a sua vida no médio e longo prazo, ou até mesmo no curto prazo, dependendo da situação, é muito grande. Então, aumentar o seu tempo de reação faz com que você dê tempo para o seu cérebro evocar racionalidade e, assim, evitar ciladas, evitar que esse momento de sequestro emocional traga consequências ruins para a sua vida, como atrapalhar o seu relacionamento com a sua família, seu relacionamento amoroso, atrapalhar o seu trabalho e etc. Então, toda vez que você perceber que está sob sequestro emocional, aumente o seu tempo de reação. Que leva à nossa próxima dica, que é sair da cegueira da montanha. O que é cegueira da montanha? Vamos supor que a gente tem um personagem chamado João. O João, ele está no meio de uma floresta e ele está caminhando pela floresta. Só que o João, ele olha para os lados e enxerga um monte de verde e etc. E ele se perde. Para que o João consiga saber para onde ele precisa ir, encontrar o seu norte de novo, ele não vai conseguir se ele estiver ali no emaranhado daquela floresta num todo. Se ele estiver, por exemplo, nos pés de uma montanha. E vamos colocar o nosso João exatamente ele, está nos pés de uma montanha. Então, para que ele consiga encontrar o norte dele, para onde ele precisa viajar, ele precisa subir a montanha e enxergar tudo à volta dele com uma visão mais ampla. Porque enxergando tudo do alto, ele consegue entender de onde ele veio, quais são os pontos de referência à sua volta, para onde está a cidade, para onde está a mata e etc. Então, fazendo isso, ele sai da cegueira da montanha. Porque quando você está nos pés da montanha, ela atrapalha a sua visão e você não consegue ver nada à sua volta. Agora, se você se distancia e enxerga as coisas por uma visão mais alta, mais ampla, tudo passa a fazer sentido. Então, é isso que você precisa fazer na sua vida. É isso que a gente precisa fazer quando a gente não consegue enxergar as coisas na sua plenitude. Quando a gente se distancia emocionalmente, a gente se afasta e olha as coisas com uma visão mais ampla, pensando no longo prazo, inclusive, pensando em todas as variáveis à nossa volta, a gente entende que as coisas não são tão ruins. A gente entende que elas não são urgentes e desesperadoras, provavelmente. Logo, o seu cérebro tem tempo para juntar todas as peças e te fazer pensar num plano para que você consiga finalmente sair daquilo. Quando a gente está jogando dama ou xadrez, às vezes uma pessoa que está de fora, olhando o tabuleiro de lado, tem uma visão melhor do que os dois jogadores. Por quê? Ele consegue ter um ângulo diferente sobre o tabuleiro. E é isso que você precisa fazer. É tentar se distanciar e encontrar um ângulo diferente sobre a sua situação que vai te ajudar a pensar melhor sobre as coisas. E é claro, se você puder enxergar as coisas através de uma lente otimista, através de um ângulo otimista, é muito melhor. Cultive o otimismo nas suas reações diárias. O otimismo é uma linguagem, assim como a depressão é uma linguagem. Depois a gente entra um pouco nesses detalhes, eu gravo um outro vídeo falando sobre o porquê o otimismo e a depressão é uma linguagem. Mas, basicamente, a gente vive de hábitos. O nosso cérebro, ele transforma tudo num hábito para fazer com que a gente gaste menos energia com aquilo. Então, se a gente tem o hábito de enxergar o melhor das coisas sempre, a nossa mente vai tomar uma postura otimista. E olha, eu não sei no que você acredita, mas eu não conheço pessoas pessimistas que são muito bem-sucedidas. Então, eu prefiro escolher ser otimista
Eu prefiro escolher ser uma pessoa que quer lutar pelas coisas, quer lutar pelos meus resultados, enxergando tudo de maneira com que eu possa enxergar o melhor lado de tudo. Beleza? Ok, próxima dica. Tenha um desejo ardente. Tenha um objetivo muito forte na sua mente. Por quê? É esse objetivo que vai te resgatar das situações mais difíceis da sua vida, que vai te fazer trabalhar quando você está com preguiça, que vai fazer você vencer a procrastinação. Eu era uma pessoa muito procrastinadora e eu criei um passo a passo para que eu pudesse vencer a procrastinação usando neurociência. E o pilar desse passo a passo, desse método, era exatamente ter um objetivo forte em mente, um objetivo ardente, um objetivo que realmente fizesse com que as minhas entranhas quisessem muito executar, sair daquela situação, quisessem muito alcançar. Então, ter esse objetivo fortíssimo faz com que você saia de qualquer situação para conseguir lutar e ter mais um respiro, mesmo que você esteja cansado, mesmo que você esteja sem conseguir enxergar boas opções e etc. Só de ter esse objetivo muito forte na sua cabeça, você consegue ter força para lutar. Se você assistiu Naruto, lembra do Naruto. Toda vez que ele estava numa situação difícil, toda vez que ele estava passando ali por um desafio muito grande, ele lembrava que ele queria se tornar Hokage. Então, tenha um Hokage para se tornar. Queira se tornar mais rico, queira dar uma vida melhor para a sua família, queira alcançar um cargo dentro da sua empresa e etc. Só toma cuidado para que esses objetivos não sejam fúteis e fáceis demais de alcançar. Porque se seu objetivo de vida é comprar um carro, quando você comprar esse carro, talvez a sua vida perca o sentido. Tudo bem? E, por último, se nada disso der certo, a gente tem mais 2 dicas para você. A primeira é: faça o seu neocórtex trabalhar forçadamente. Faça com que ele trabalhe querendo ou não. E como a gente faz isso? O nosso neocórtex, ele tem a capacidade de frear a amígdala cerebral, que é essa parte que libera o cortisol. Ele é responsável pela nossa racionalidade. Então, quando a gente está sobre sequestro emocional, é ele o responsável por fazer com que a gente volte a pensar racionalmente sobre as coisas, por fazer com que a gente volte a ter calma para lidar com as situações. E se você não conseguiu fazer o seu neocórtex funcionar apenas pensando sobre as coisas, a melhor abordagem é fazer com que ele funcione na força bruta. Como que a gente consegue fazer isso? Existem algumas opções. Você pode, do nada, começar a fazer contas e matemáticas. Você pode começar a contar uma história para você mesmo. Você pode tentar começar a se lembrar de algo que é muito difícil de se lembrar, ou de uma situação da sua vida, ou de uma história que os seus pais contavam quando você era criança. Ou você pode fazer tarefas desafiadoras. Ou que envolvam a sua mente num todo e demandem da sua atenção. Por exemplo, você pode ler um livro ou escutar um livro. O simples fato de engajar a sua mente em imaginar as coisas que o livro está te falando, em imaginar as cenas que o livro está descrevendo para você, já força o seu neocórtex a trabalhar. E aí, aos poucos, ele vai te tirando daquele estado de sequestro emocional para que você possa voltar a pensar de forma racional sobre a sua vida. E, em último caso, se nada disso der certo, eu tenho uma última dica. E por que, por último, e se nada disso der certo? Porque essa coisa te deixa em um estado passivo de ação, de consumo de conteúdo ali num todo. Que é, beleza, você está se sentindo muito mal, você não consegue sair dessa situação de sequestro emocional, não consegue ver saída para sua vida, você está se sentindo encurralado, dá um tempo, se afasta, respira e vai assistir um filme, vai assistir uma série. Isso vai fazer um efeito semelhante a ler um livro, no geral. A questão é, você está engajando o seu cérebro. O nosso cérebro ele não consegue distinguir com perfeição o que é uma simulação do que é verdade. Então, se você está assistindo um filme, é como se ele realmente se sentisse dentro daquele filme. Então, às vezes, vale a pena, se você realmente estiver com muito cansaço,
se você tiver com bloqueio criativo, se você estiver com muita dificuldade de pensar, de raciocinar, parar, respirar e assistir um episódio da sua série favorita ou do seu filme, assistir o seu filme favorito, ou até mesmo um filme novo para engajar ainda mais o seu cérebro. Bom, esse foi o nosso vídeo, eu espero que você tenha gostado. A minha intenção aqui foi te ajudar a saber o que fazer durante um momento de sequestro emocional, e eu espero que essas dicas te ajudem da próxima vez que você estiver passando por isso, ou até mesmo se você estiver passando por isso agora. Não posso esquecer de te pedir para curtir esse vídeo, se inscrever no canal e mandar para alguém que esteja precisando dessas dicas. Então, até a próxima, e se precisar de mim, é só me encontrar nas redes sociais, de @JonathanGaleano.